né? Lá da UEPG também, coisa boa. Pois então. Então, Gabriel, que legal, muito obrigada. Deixa eu agradecer você por ter me convidado para bater esse papo, né? Estou muito feliz e você sabe o quanto eu gosto e te admiro, né? E tenho um carinho muito especial por você, pela tua ex-orientadora, que era a Mariana, e depois o Lin também, né? Uhum. Então, muito feliz e parabenizar você pelo seu doutorado recente, né? Então, obrigado, Aparecida. Legal, coisa boa. E que bom, eu queria te cumprimentar, eu quero ela, o perfil entrando aqui para ver a gente também, Vinícius de São Paulo, meu amigo, médico, entrando aqui. Gente, eu queria te parabenizar, Aparecida, e pela sua trajetória, também que de várias formas, me inspiraram, né, aos seus trabalhos, a tudo que você fez, as coisas que você vem fazendo, sempre me inspiraram. E eu leio os seus trabalhos, acho que desde ali os meados de 2013, mais 14, 15 eu li muito mais. E essa live para falar de racismo no ensino de língua estrangeira surgiu para mim como a necessidade desde sempre de bater um papo contigo, assim como eu vou bater um papo com a Ana Lu, e talvez depois, como eu bato papo, aliás, sempre com outros pesquisadores, sobre esse tema, porque quando a gente entra numa área como essa, normalmente a gente se sente incitado a achar que a gente está inventando a roda, a achar que a gente está fazendo. E a gente, de fato, traz um tempero novo. Todos nós trazemos, mas a gente não inventa a roda, né, Aparecida? E eu leio os seus trabalhos sobre letramento racial crítico, mas, sobretudo, sobre livro didático, que foram os trabalhos que eu li de você inicialmente para o mestrado, há muito tempo, e aí esse bate-papo sobre racismo não poderia deixar de acontecer sobre o ensino de línguas em outro momento. Esse momento é um momento propício. Legal, que ótimo, que legal, muito bom. E parabéns pelo teu livro também, Racismo Linguístico, que eu ainda não tive a oportunidade de ter nas minhas mãos, que logo que se lançou, eu vim para cá e não consegui comprar. Isso, legal, parabéns. Obrigado. Então, eu acho que a gente pode iniciar tematizando aqui de maneira dialogada o tema da live para pensar alguns paradigmas, e aí depois você pode trazer as perguntas e a gente vai colocando as perguntas para adicionar. Então eu vou falar um pouquinho e aí depois Marcele Mota, acho que é Marcele Mota, então depois a gente vai e faz o diálogo. Estão me ouvindo ou eu travei ou a Aparecida que travou? Gente, eu travei. Minha vida em si eu travei e foi a Aparecida que travou. Tô aqui. Tá aqui. Você está aí, que bom. Então, na verdade, muita gente se pergunta se há racismo, onde há racismo, como o racismo pode existir, e se há racismo, se pode existir racismo no ensino de línguas, né? E nós temos um ensino de línguas que na verdade, tem vários objetos simbólicos da chamada indústria cultural, né? O ensino de línguas que ele próprio como diz o próprio Bourdieu, um capital, né? Um dos capitais que na sociedade nós usamos, sobretudo naquele texto fundamental dele de Passeron, usado para a divisão social do trabalho. Para nós, interessa debater a divisão racial que está dentro, que está acima, no caso do nosso país, falei dentro, acima da divisão social do trabalho. Ou seja, é mais importante porque o Brasil é um país de racialização, de séculos de concentração escrava, de pessoas escravizadas, dentro de um regime de colonialidade, e para nós interessa debater isso. Então, para iniciar o debate, eu queria, quando eu escrevi o livro Racismo Linguístico, eu escrevi vários ensaios, e um dos ensaios eu trazia a questão da política de ensino de línguas. Eu e a Aparecida trabalhamos em direções parecidas, e o trabalho de Aparecida lá em 2010, 2011, né, a Aparecida publicou alguns trabalhos que foram muito fundamentais para destacar a política nacional do livro didático, as identidades raciais, o racismo no ensino e aprendizagem de línguas, por exemplo, um artigo que é muito seminal, que foi publicado na revista da ABPN, ela e Marga Camargo,
E nesse livro eu trago um pouco do que a Aparecida debate no trabalho dela para pensar como a elitização do ensino de línguas no Brasil trouxe à tona consigo sempre uma racialização. Como o Brasil é um país de população mestiça negra, de maioria mestiça negra, é um país que vem de uma racialização intensa. A nossa história do ensino de línguas é uma história de elitização das políticas linguísticas, né? Então eu queria começar primeiro debatendo esse aspecto, para debater como desde a colonização oficial nós temos um aperfeiçoamento dessas políticas coloniais ligadas primeiro a um ensino de línguas vocacionado para as elites escravocratas, que não precisavam não precisavam, portanto, ir para o exterior para ter que estudar, e no século XIX se criaram as escolas de direito, e mais tarde, com a ditadura militar, que é outro espaço que eu olho, inclusive na minha tese, você tem o fim da oferta de línguas estrangeiras na escola pública, dos conselhos estaduais. Então, deixo primeiro essa provocação e eu queria ouvir um pouco Cida agora. Ótimo, excelente, maravilha, obrigada. Eu acho que para a gente pensar um pouco na questão do racismo no ensino de língua estrangeira, né, a gente teria que pensar, talvez, pensando em umas 4 dimensões, né? Pensando na questão da formação de professores, né? O quanto que a formação de professor tem a ver com a questão do racismo, né? E depois pensando um pouco na questão de políticas linguísticas, né? Que daí entra... Tá muito alto o meu volume? Tá bom, tá ótimo. Não. Tá. Pensando um pouco na questão de políticas linguísticas e educacionais, né? Que dialogam... Né? Aí, pensando na educação, tem um impacto, né, na questão da formação de professores, e daí depois pensando na questão dos livros didáticos, né? Então, se a gente pegar um pouco dessa questão das políticas linguísticas, conforme você colocou, que é claro que a educação do ensino de língua inglesa foi pensada primeiro por uma elite, né? E que depois, e pensando nessa elite, tem um impacto hoje da questão de professores, quando nós pensamos na formação de professores de professores de formação de professores, né, e que tem um impacto direto com a questão de racialidade e racialização, né, e que impacta de que forma que esse ensino foi pensado no momento que foi trazido para o Brasil e que tem um impacto ainda até hoje, né? Então, quando nós vemos os cursos de formação de professores, quais são os referenciais teóricos que são utilizados e abordados para se tratar de formação de professores? Ainda são referenciais teóricos extremamente eurocêntricos, né? E daí, quando a gente pensa, mesmo dentro do ensino tanto de língua quanto de literatura, quando se vai refletir formação de professores, quando é que são trazidos, por exemplo, os países do sul global para refletir sobre a questão do ensino de língua inglesa, né? E esse ensino de língua inglesa que ocorre hoje dentro da formação de professores é extremamente elitizado. Por quê? Porque se pega uma variedade estadunidense e inglesa para ensinar a língua inglesa, e que isso depois tem um impacto enorme nos próprios professores, no momento que os professores vão para educação básica, né, para ensinar, e a gente vê o impacto disso nas políticas linguísticas, por exemplo, né, no PNLD, na questão da Lei 10.639 a 11.645, que modifica a LDB, que traz a obrigatoriedade do ensino de história e cultural brasileira e africana em todo o currículo escolar, e que é uma exigência que se trata de trabalho nos cursos de formação de professores, e que, infelizmente, isso não é trabalhado de forma obrigatória, né? Ela é trazida em muitos currículos como forma opcional, né? E daí tem um agravante ainda de que se encontra, por exemplo, o professor Gabriel, eu ou a Ana Lu, que estudamos, entendemos e fazemos um esforço de trabalhar com as questões raciais, nós abordamos, e outros professores também. Agora, quando não se tem esses professores que têm esse comprometimento de racializar a língua, né?
essas discussões não são feitas. Então, fica a critério ou do professor. Né? E daí, pensando nas questões das políticas linguísticas, né? Nós temos aí o PNLD, que é um documento importantíssimo, né? Gente, eu caí? Será que sou eu que tô caindo? Não, que eu tô vendo. Gente, eu caí, alguém fala alguma coisa aí. Como ninguém tá falando. Eu caí? Janice. Ai, Janice, finalmente. Gente, vocês têm que ser mais rápidos, porque eu fico bem achando que eu caí. É horrível essa condição de live, porque a gente trava, o outro trava, e a gente fala, não sei se sou eu que travei. Enfim, é a vida. Vamos ver se Cida volta. Ok, a gente vai... Essa discussão que Cida está fazendo é uma discussão muito complicada em alguns setores da área de ensino de línguas no Brasil. Olá, Guia Negro, bem-vindo. Bem-vindo a essa discussão. Cheiro em você. Então, Cida está lá no Reino Unido, acho que ela deve estar com algum problema de internet. Tem um delay mesmo, David. Então, essa discussão que é muito rara na linguística. E essa é verdade, França, está tendo um questionamento. É uma discussão muito difícil, muito rara e que precisa ser mais feita. Quando a gente fala de ensino de línguas, a gente fala de uma área que ainda é habitada pela maioria de pessoas brancas. Cida está voltando ao debate. Então, Cida estava falando justamente sobre formação de professores, sobre material didático, sobre algumas linhas. Cida, estou te colocando. Pronto, te coloquei. Olha aqui, temos uma colega da UFRB. Bem-vinda, Kelly. Cida, você tá muda de novo, Cida. Você está muda. O Cida tá ajeitando. Agora sim. Totalmente. Então tá. Acho que tava com um delay, parecia que você não me escutava, eu acho. Ai, meu Deus. Só que aproveitar para olhar meu cabelo, que eu acho que tá bonito, Cida. Olha aqui, olha. Tá ótimo, excelente. Tá maravilhoso, Gabriel. Então tá, deixa eu ver. Eu tava falando um pouco da questão de política linguística, né? E da questão da importância que foram o PNLD, os parâmetros curriculares, o PNLD, né? Porque o Programa Nacional do Livro Didático trouxe características importantes, que é desde, né? Colocar como se há dentro, ou se houvesse dentro do livro didático racismo, preconceito e discriminação, aquele livro didático não seria aprovado, né? No entanto, mesmo que com esse trabalho seríssimo que é feito pelas universidades de avaliação dos livros didáticos, né? E para que alguns materiais possam ser aprovados, e que a maioria desses materiais didáticos são escritos por nossos colegas, né, universitários, né, mesmo assim, quando a gente olha, por exemplo, pensando nos materiais didáticos que são feitos, são analisados, e as análises que você faz, que eu tenho feito, que os nossos orientandos têm feito, né, demonstram ainda que tem lacunas que precisam ser preenchidas com esses materiais, né? Então, a média, por exemplo, de pessoas negras, né, presentes nos livros didáticos tem sido aí, de acordo com as análises que eu tenho feito, de 25%, né? Então, isso é inaceitável, considerando que nós, pretos e pardos, né, negros,
pretos e pardos, de acordo com o IBGE, né, que nós caracterizamos como negros, somos 54% da população brasileira. Então, é inaceitável, né? E daí que a gente vai fazer uma análise um pouco mais fundamentada e mais profunda com relação ao livro, a gente encontra várias questões, como, por exemplo, estereótipos, né? A mulher negra sendo menos representada do que em todas as categorias, ela está, né, na base da pirâmide, né? Então há várias questões, né? E daí agora a gente tem, é claro, um outro documento que é a BNCC, né? Que é um outro documento que embora traga a questão da diversidade, mas precisa ser analisado com cuidado, né? Para que a gente possa entender como é que a gente pode utilizar e refletir e, inclusive, criticar a BNCC para que a gente possa encontrar melhores possibilidades de trazer a questão de abordar as questões sociais dentro dos próprios, da formação de professores e de políticas linguísticas, né? E daí o que a gente tem, depois disso, pensando na outra faceta que eu coloquei, é um pouco da questão da educação básica, né? Então, quando nós pensamos na educação básica, e quando se trata da questão do racismo ou na educação básica, aí volta de novo para todas essas outras questões que foram colocadas, né? Com relação à formação de professores, os professores foram formados para discutir essas questões dentro da universidade, eles estão preparados para discutir essas questões, daí quando vão para a educação básica, e o que eu tenho escutado muito, principalmente com relação à questão de língua inglesa por exemplo, mas se a gente vai tratar e vai trabalhar da questão de trazer as questões de racismo, preconceito dentro da língua inglesa, onde que fica a língua inglesa? Quando é que a gente ensina a língua inglesa, né? Mas aí a coisa que a gente tem que pensar nós trabalhamos com discurso, nós trabalhamos com temas, com assuntos, não é verdade? Então nós temos que tematizar e trazer assuntos que sejam relevantes e importantes para aqueles alunos que fazem parte desse sistema educacional, não é? Aí entra uma outra discussão, né? Que eu também trabalhei com livro didático no mestrado, e aí muito aluno de trabalho de CIDA foi um destaque que a gente fazia. Bom, as pessoas podem falar que horas, então eu vou dar aula de língua inglesa o tempo inteiro. Mas, por exemplo, você tem um material que é da Oxford. Vou citar marcas aqui, gente, desculpem, mas eu vou citar porque, enfim, é um material que é da Cambridge. E aí esses materiais, eles reproduzem, primeiro, viagens à Disney, como se toda criança de escola pública no Brasil tivesse, enfim, que viajar para a Disney, porque elas também podem viajar para a Disney. A gente não está falando que elas não podem viajar para a Disney ou querer viajar para a Disney. Mas a correspondência naquilo no livro didático, aí fora isso, todos os objetos de férias, de lazer ou de esporte, tudo está ligado a um agenciamento de uma elitização sempre ligada a coisas praticadas por pessoas brancas e das classes médias altas. Um beijo aí pro professor Casper, da UFLA, que entrou aqui também para falar com a gente. Então, uma galera aqui com a gente. Cília Mello. Então, Cida, entra essa outra discussão, né? E aí você falou sobre formação, eu fiquei pensando aqui, né, quando a gente fala de formação de professores, nós somos a minoria nos cursos de formação também. Foi meu trabalho de doutorado para pensar essa nossa identidade. Então, desde o curso de formação, nós somos minoria e nós somos uma minoria. Ou seja, as pessoas brancas, elas sempre estão dentro daquilo que a Aparecida Bento chama de pacto narcísico. A branquitude, né? Inclusive na área de língua estrangeira. E uma coisa que eu queria pensar contigo, Cida, antes de você trazer as perguntas até, pensar o seguinte, vamos pensar aqui o seguinte, nós somos a minoria dentro dos cursos de formação de professores de língua estrangeira. Todo mundo fala de que a área de formação de professores, ela vem sendo precarizada a cada ano, ninguém quer ser professor, mas é muito estranho que dentro de um setor totalmente precarizado, que foi enegrecido durante as cotas e o ProUni Reúne, haja uma área que seja exclusivamente composta por pessoas brancas. É exatamente a discussão do racismo no ensino de língua estrangeira, de onde ele começa até onde ele termina. Sim.
Exatamente, é. E é claro que daí essa questão, por que temos uma quantidade de pessoas brancas mais dentro do contexto da universidade fazendo os cursos de letras, por exemplo, né? Porque tem uma questão de classe, né? E daí nós não podemos... por quê? Porque espera-se que dentro dos cursos de letras as pessoas já tenham determinado, né? Ou saibam inglês ou venham dispostos a, né? A aprender essa língua, né? E daí, quando entram dentro dos cursos de línguas, então já é esperado que os professores tenham um determinado nível, inclusive, para poder participar das aulas, não é? E daí, é claro que, pensando na questão de raça, a população negra tem menos acesso com relação ao capital econômico, né? E pensando, voltando um pouco ao Bourdieu, que você colocou, né? Então, tem menos acesso ao capital econômico e isso impossibilita que essas pessoas entrem dentro da universidade, né? E daí, depois tem um outro agravante ainda, né, Gabriel? Aí depois, mesmo que o professor negro passe por todo, o professor ou a professora negra, passe por toda essa experiência e tenha conseguido entrar na universidade, no momento que o professor, e tem dados de pesquisas que demonstram isso, né? Depois que o professor entra dentro e vai trabalhar no ensino fundamental ou no ensino médio ou mesmo no ensino universitário, né? É questionado o conhecimento desse professor, não é verdade? Como se ele tivesse menos, não é verdade? Do que uma pessoa branca, sabe? Então, a todo momento, mesmo que ele perpasse todas essas barreiras que foram comentadas, né? E ele tem ainda essa outra barreira de estar provando o tempo inteiro de que aquele lugar é um lugar legítimo dele, que ele sabe sim, que ele tem conhecimento, que ele passou por toda uma experiência de formação igual aos demais colegas, né? Essa questão, inclusive, foi o objeto do meu doutoramento, porque o professor Guimarães, que me orientou, é um professor de origem goesa, lá na Índia, né? Goa se considera um outro país, né? Mas né? Se considera só mas ele veio dar aula em São Paulo, na USP, e ele tem histórias, as mesmas histórias que nós temos. Quer dizer, um professor que é britânico, porque ele, embora seja de família D, ele é britânico, né? E ele veio dar aula numa universidade como a USP. As mesmas histórias que nós temos, Cida. E assim, durante meu doutoramento, na minha tese, eu conto histórias de fome e descredibilidade. E algumas histórias que algumas pessoas aqui devem ter passado, por exemplo, às vezes a gente está certo. A gente está certo porque a gente estuda mais e a gente quer dar conta, às vezes, de falar até aquele inglês que a linguista negra norte-americana Diana Evans-Smith chama de inglês dos brancos norte-americanos. É um inglês que é ensinado na escola, é o chamado inglês dos brancos norte-americanos, né? É um inglês que, por exemplo, evita que nós tenhamos um outro padrão que não retroflexo em palavras como worry, car, que é um outro padrão do que esse. Um beijo também queria mandar um beijo para a professora de italiano da UFBA que entrou aqui, que eu até perdi ela. Então, nós somos questionados, inclusive, quando a gente está certo. Eu conto na tese um evento em que uma amiga, ela me corrigiu de maneira contundente na palavra towards, em direção a, rumo a, toward ou towards. E ela disse que era toward. E ela enfim, mesmo dentro do enquadramento da variação linguística, ela poderia dizer, não é isso, é também isso, né? Há uma variação, que não há, pelo menos não tem isso, não. Mas ela bateu boca comigo que a pronúncia, por causa do obrigado, alguém me deu a luz. Por causa do era pau. E aí, professora Mariana, do IFBA, daqui nossa querida diretora do centro do IFBA. Então, esse questionamento, Cida, ao professor negro de língua inglesa, a pessoa negra falando inglês, vai ser sempre frequente. Ou seja, as pessoas, às vezes, não produzem, é o caso do filho do presidente, que vai para um programa de TV dos Estados Unidos, se eu não me engano, e fala inglês normal, inglês intuitivo, inglês com problemas, né, de idiomaticidade, que é natural
para brasileiro. Mas ele é visto pelo pai e pelas pessoas que trabalham com o pai como alguém que fala inglês fluentemente, no sentido de que todo mundo... Então, não sei se você ouviu a sua vida inteira, mas eu ouvi assim, toda pessoa branca que começava a entrar no curso de inglês, ela era apresentada como alguém que falava inglês fluentemente. E eu estava assim, me perguntando, poxa, ela fala inglês fluentemente e tal. O que é falar inglês fluentemente? Talvez eu nunca tenha sido considerado fluente pelas pessoas, mas não deixa de me incomodar como algumas pessoas são vistas como pessoas que falam fluentemente. Ou seja, às vezes nós precisamos, inclusive, ensinar uma personagem que nós não somos naturalmente falando inglês, né? Para que as pessoas talvez entendam que a gente é falante de língua inglesa. E aí eu queria, para te provocar, trazer um pouco... Tem um artigo de 97, se eu não me engano, de Bonnie Norton, que é a propriedade do inglês. Acho que você conhece esse texto. E que tem a ver com a ideia de língua como comunidade imaginada, né? Se língua é uma comunidade imaginada, os brancos acham que a língua é deles, né? Nós somos sem língua, né? Sem terra, existe sem língua. E daí, né, Gabriel, entra um pouco com essa questão da branquitude, né? E de ver o branco se ver como norma. Então, primeiro tem que passar, né, pelo processo do conhecimento, né? E tem que passar pelo branco, né? Para depois, né, saber se o negro pode ou não falar aquela língua, né? Sim. E daí entra todo um processo que a pessoa negra, né, e no caso de professores, tem que fazer, né, para quebrar todos esses estereótipos, né, e que perpassa um pouco pelo processo que são os estudos que você tem feito, né, sobre a questão de decolonização, né, decolonidade, né. Então, há todo um processo que faz com que as pessoas acreditem que é aquele padrão que tem que ser seguido. E daí cabe a nós fazermos esse processo de decolonização. E entrando nessa questão de decolonização, eu acho importantíssimo que nós pensemos, por exemplo, né, dentro da questão de pensar no racismo, da racialidade, das questões de identidades sociais de raça dentro do ensino de língua estrangeira, criar e teorizar, né? Porque eu acho que a gente teoriza pouco, muito pouco. Isso. E que a gente tem que teorizar mais. Daí essa questão de teorizar mais que veio essa questão do letramento racial crítico. É por aí que eu passo na questão de ousei em teorizar a questão do letramento racial crítico, pensando para o ensino de língua estrangeira e para outras línguas também, e para outros campos também, no contexto brasileiro, né? Porque a questão de pensar o letramento racial crítico, né, traz a questão não só de ensinar a pessoa a se defender do racismo, mas que ela se aproprie de como é que o racismo ocorre, de que ela entenda todas as nomenclaturas, todos os jargões e saiba, inclusive, ter um vocabulário e um conhecimento qualificado para ter uma discussão qualificada e com argumentos, para no momento que ocorrer uma questão de deslegitimar o espaço que eu posso e que eu tenho que ocupar e que de direito eu posso ocupar, e se não me deixam ocupar, dá licença, eu estou entrando, né? Então, a gente precisa teorizar, né? A gente precisa aprender a teorizar e não só a teorizar. Nós precisamos aprender, a nossa comunidade, a se citar, Gabriel. As pessoas, nós não nos citamos. Nós não fazemos isso. A gente primeiro vai buscar um teórico de fora do Brasil que dê condição de legitimar o que eu estou falando. Como? Eu estou falando fundamentada nas pesquisas que eu venho fazendo há mais de 20 anos, gente. Não é verdade? E por que eu não posso teorizar, né? Então, esses dias ocorreu uma questão bem peculiar. Eu e uma orientanda minha colocamos um artigo para ser publicado em um periódico. E falamos sobre o letramento racial crítico, que é o que eu estou discutindo e teorizando nesse momento, né? Foi colocado mais da onde que saiu isso, quem é que está fazendo, né? Como se você não pudesse. Isso, como se eu não pudesse fazer isso.
sabe? Então, são essas questões, embora é claro que haja discussões sobre a questão do letramento racial há algum tempo, né? Twain, que começou essa discussão, né? E daí depois nós temos a Gunier, que é uma socióloga, que traz a questão do letramento racial também, né? E há uma pesquisadora nos Estados Unidos que trouxe a questão do letramento racial também, né? Mas o que eu tenho feito é trazer isso para dentro do contexto do Brasil, teorizar a partir das experiências do Brasil e daí sim através de narrativas autobiográficas que tem sido essas discussões que eu tenho feito dentro do contexto e de formação de professores e mais especificamente dentro da questão de língua inglesa. Como eu acredito que é o que você tem tentado fazer também, teorizar com a questão do racismo linguístico. Isso, é isso. Como eu disse do início da live, um beijo aqui também para alguém falou aqui, deixa eu só... Tânia tá aqui com a gente, eu tava aqui mais cedo, a minha querida Preta Psi tá aqui. Cida, exatamente. Eu até deixei um questionamento da professora Cristiane Landolfo da UFBA, que ela colocou aqui para a gente pensar também, mas veja, teorizar é tão importante quanto viver para a gente, pessoas negras, né? Porque quando a gente entra na universidade, eu estou aqui muito emocionado, porque eu estou assistindo por Maria da Ajuda Lomba Ribeiro, que foi a mulher que me deu a oportunidade de viver nesse mundo que é a universidade. E assim, é muito tocante quando alguém te dá a oportunidade de viver, né? Porque viver pra gente, às vezes, é a nossa forma de militância. A gente vive. As pessoas falam, cadê a sua militância? Sua militância é a vida. Então, pra gente, teorizar é como viver, né? A gente está teorizando nesse momento e as pessoas, elas questionam, porque quando os pesquisadores brancos, e aí é uma crítica que eu vou fazer aqui, todo mundo que é pesquisador branco nessa live, precisa entender isso. Isso fere a gente. Quando a gente vai mandar um trabalho, Cida, para uma revista ou para um livro, para o que quer que seja, as pessoas exigem que a gente faça, pessoas brancas exigem que a gente faça uma descrição e uma contextualização imensa do que é racismo. A gente está ferido de racismo, na maioria das vezes. E as pessoas querem que a gente leia um beabá didático, um didatismo absurdo. Veja, o que a gente está dizendo aqui não é do desconhecimento da maioria das pessoas brancas, nem da nossa área. Ninguém pode pedir clemência, e talvez seja um texto que a gente tem que escrever em algum momento, sobre não conhecer no mundo moderno o que é o racismo. Por quê? Porque o racismo, como diz Aimé Césaire, ele embrutece quem racializa. E quem racializa sabe que existe racismo a partir do momento que exerce privilégios, né? Então, essas ideias agora, como você é um branco, não, antirracista, ser um branco que pensa a sua branquitude. Então, Cida, dentro da nossa teorização, a ideia de letramento racial crítico, ela produziu, na minha opinião, uma coisa fundamental, que é você quase nunca está lidando com esse modismo do momento, que é falar só de epistemologia sem falar de ontologia. O letramento racial crítico traz de volta a ontologia. Ele traz de volta ao sujeito. E Danúzia, a professora Danúzia, também outra querida, então, teorizar é preciso porque a gente traz de volta o sujeito. E o sujeito que foi descorporificado, que foi desmitificado, que foi morto. E que na égide da modernidade, o sujeito que é sem fala, que é considerado sem fala, né? Que não tem língua nenhuma. Porque Cida, Gabriel, somos pessoas que também foram consideradas pessoas sem língua, de lugares sem língua. Então, a língua inglesa é uma língua que não entende que é nossa, porque a nossa existência na primeira língua, isso é o objeto do livro Racismo Linguístico, é uma ideia de sem língua, na língua 1. Se a língua 1 é sem língua, a língua 2 é um lugar onde a gente vai ser questionado o tempo inteiro. Então, a organização do ensino de língua estrangeira, durante muito tempo, levou em conta a ideia de língua 1. Para a gente, já existe um questionamento, como a gente já falou em outras lives, de sem língua. E aí, a professora Cristiane Landulfo pergunta como descolonizar o ensino de língua inglesa nas escolas privadas, onde os cursos livres de idiomas passam a fazer parte do currículo regular. Veja, as escolas privadas e as escolas públicas no Brasil, e aí é uma crítica de Gabriel, eu estou aqui falando, nesse momento eu estou também falando. As escolas públicas e privadas do Brasil, a precarização nelas é um projeto que surgiu no Brasil depois da década de 60,
quando do golpe militar, sobretudo, em que o Brasil deixa de tornar obrigatório o ensino de línguas que lá atrás tinha sido colocado, enfim, em operação pela era Vargas, sobretudo nas reformas de Francisco de Campos e Gustavo Capanema, e eles deixam de deixar obrigatório na escola pública, ao mesmo tempo que surgem os grandes cursos livres de idiomas no país. Então, esse momento vai de IASES, de AQBEU, eu não sei no sul do país, mas a aliança, como é que fala, cultura inglesa, aliança francesa, e esse projeto joga na mão da escola privada o ensino de língua estrangeira no Brasil. Quem é que pode pagar o ensino de língua estrangeira no Brasil? Quem é que pode pagar é a elite, a classe média branca, as pessoas brancas. Então a gente está falando de classe social para falar de raça, porque o racismo faz isso com a gente. Então, quando a gente olha uma pessoa preta, por exemplo, Salvador é uma das cidades onde eu vejo mais gente preta que fala inglês, né? E por razões de ser uma cidade com concentração preta e um lugar onde muita gente preta que eu conheço, pelo menos as pessoas que eu conheço, falam inglês. E eu sempre perguntei para as pessoas que falavam inglês em Salvador, você nunca foi questionado? Muitas vezes. Então, as pessoas parecem que combinam a narrativa, mas na verdade não combinam, é racismo. É o racismo que faz isso com a gente. Então, assim, a racialização na escolarização é importante e é retomada pelo seu trabalho em relação às chamadas autobiografias que os participantes de sua pesquisa constroem. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque você sobretudo, se eu estou pensando muito o conjunto da teorização do que seja a língua, você tem pensado muito nos últimos 10 anos o que é a formação de professores no Brasil de línguas estrangeiras, de inglês sobretudo. Essa questão toda de trabalho com a narrativa, né, Gabriel, ela é importante porque ela retoma a ideia de que sujeito ou sujeita sou eu nesse processo de formação de professores, né? E como é que eu me reconstituo nesse processo, e como é que eu me vejo como professor ou como professora, né, racializada, né, dentro desse processo. E daí vale tanto para professores negros e negras quanto para professores e professoras brancas e brancos, né? Porque há toda uma questão de reflexão de quais são os papéis ocupados por essas pessoas dentro da sua trajetória escolar, né? Até o processo de formação e depois desse processo de formação. E daí que entra a questão desse letramento racial crítico. As pessoas se reconhecem, se colocam, pensam-se como pessoas racializadas, né? E daí quando a gente fala de falar hoje de raça, geralmente quem pensa, então a gente está falando de raça, nós estamos falando só das pessoas negras. Não, né? As pessoas brancas são racializadas também e tem que se pensar nesse lugar de privilégio que elas utilizam dentro da sociedade, né? E que as coloca com experiências, né, muito mais positivadas, mesmo pessoas brancas de classe social menos privilegiadas, né? Elas têm ainda mais privilégio do que a pessoa negra com uma classe social mais privilegiada, né? Então essas reflexões que essas narrativas causam, né? Porque é uma questão de retomada, de pensar, de refletir e de entender todo esse processo de racialização e o quanto que impacta, né, nelas, né, para que depois, no momento que elas vão para a sala de aula, elas possam olhar os seus alunos também como racializados, né? E possam entender a trajetória desses alunos, né? E não abandonar esses alunos por conta do seu pertencimento étnico-racial, no sentido de cair naquilo de que, já que vem de uma classe social menos privilegiada, tem menos acesso, então eu vou dar mais possibilidades e mais acesso àquelas pessoas que, né, talvez tenham mais privilégio dentro daquela sala de aula, né? E, infelizmente, as pesquisas, né, que são feitas têm demonstrado muito isso, né? No momento que há uma observação de sala de aula, no momento que as aulas ocorrem, então a gente observa quais são os papéis sociais utilizados e ocupados pelas pessoas dentro do contexto de sala de aula. E daí há um pacto narcisístico aí também, que você falou que a Maria Aparecida Bento traz, né? Que, infelizmente, se as pessoas não têm conhecimento
sobre como é que se dá a questão de racismo no Brasil, né, esse pacto ocorre aqui de uma forma natural, né, e há uma escolha, não é verdade? Então, mas tudo isso as pessoas precisam ler, precisam saber, precisam entender sobre como é que se dá esse processo, né, na nossa sociedade, para saber, de fato, como ter uma escola que seja mais equitativa e possibilitar que todos, né, dentro daquele lugar que nós temos condições de possibilitar o acesso através do conhecimento. Tem eu sempre penso numa coisa. Quando a gente entra no curso de língua inglesa, e aí entra um pouco na última pergunta de Cristiane Landulfo, que os materiais que a gente vê em inglês 1, inglês 2, inglês 3 são os mesmos materiais que nós vemos nas escolas dos cursos privados e livres de idioma, né? Sim. Então, esse mesmo material, e aí entra e junta com a outra pergunta que a própria Cristiane tinha dito lá atrás, que ela produz o próprio material antirracista dela. Entra na pergunta de Maria Carolina Azevedo, que é uma professora negra de língua inglesa, né, eu tenho acompanhado ela com muito carinho, porque passei, Cida, depois que eu fiz o doutorado, um colega de Brasília, alguns colegas negros de língua inglesa, que trabalham sobretudo em escolas de elite, né, porque o Brasil tem alguns poucos colegas, mas que trabalham. Ela, por exemplo, não posso falar o nome da escola, ela foi muito humilhada por uma turma inteira. E aí, Carolina pergunta aqui, qual a maior dificuldade do professor de inglês negro ou branco na adequação, segundo a lei 10.639, acho que ela tentou colocar 6 ali, que é a lei, inclusive, que fala sobre a necessidade de ensino de literatura, cultura, línguas, me parece, africana nas escolas públicas. E eu queria até continuar provocando, Carol, a dificuldade é hoje que a formação hoje, ela não é uma formação focada no ensino da preparação de material didático, né? Então nós continuamos escravos e escravas de materiais didáticos importados. Nós já temos materiais didáticos nacionais, produzidos inclusive por pesquisadores sérios, mas também com alguns problemas pontuais, né, até ligados às nossas pesquisas, linhas de Cida, mas o professor ele não pode ser um escravo. Uma das coisas que eu mais falei na minha dissertação de mestrado, do livro didático, de nenhum livro didático. O livro didático no Brasil ele também tem uma história. E a história do livro didático é a história da submissão do professor ao livro didático. Por quê? Porque a ditadura militar, por exemplo, ela pega uma comissão técnica que começou lá na década de 30, 38, a COLTED, e ela transforma em uma comissão técnica de criação de apostilas que substituíam a formação de professores nas universidades. Todo mundo podia ser professor no interior do Brasil, qualquer pessoa podia ser professor, e o próprio livro didático, quem é mais velho vai lembrar, é um material de péssima qualidade e era distribuído para não retornável. Ele passou a ser retornável na era Sarney. O que é que isso implica? Implica que, como o professor naquela época tinha péssima formação, porque não tinha formação, ele era escravo do livro didático. O livro didático tinha as verdades. Nos anos 2000, anos dos quais, de onde somos filhos, né, os anos 2000 trazem novas possibilidades. Com o governo Lula, com o surgimento de nossa chegada nas universidades públicas no Brasil, melhor ainda. Então agora a gente está entre isso. A virada, na minha opinião, Gabriel aqui agora falando, é a necessidade de um ensino de línguas estrangeiras que tenha foco na projeção e preparação de material didático que ajude. Não é que o livro didático não vai ser utilizado mais, mas ele não pode ser utilizado sozinho como a única verdade que está ali. Essa questão da produção de material didático, né, Gabriel, ela é de extrema relevância e importância, né, porque na medida do possível, acredito que você, né, eu também tenho feito dentro da prática de ensino e do curso de formação de professores que eu trabalho, né, tenho trazido essas questões, né. No entanto, há que se pensar também nas condições, é claro, de trabalho, né, desses professores hoje, né?
para que eles consigam produzir o seu próprio material e tenham condições de tempo, condições materiais, né, para a produção e condições de tempo no início do ano para fazer o planejamento, produzir material e ter condições também de qualificação para produzir esse material. Então, na medida do possível, né, a gente até trabalha, né, mas daí depende das condições materiais do local, né, do trabalho. Mas tem umas 3 coisinhas que eu gostaria de colocar. A gente falou aqui de várias questões, né, que precisam melhorar, mas eu gostaria de trazer algumas reflexões também, pensando um pouco nos avanços que a gente já conseguiu ter, né? Nos desafios, talvez, que a gente tem e um pouco nas possibilidades. Né? Então, se a gente for pensar um pouco na questão de avanços dentro da área daí da língua estrangeira e pensando na questão de racismo, raça dentro do ensino de língua estrangeira, né? Nós tivemos alguns avanços, né? Entre esses avanços, por exemplo, né, nós já tivemos aí um evento que foi da LAB, eu acho que em 2017, que tratou especificamente sobre a questão de raça, gênero e sexualidade, por exemplo. Eu acho que foi um grande marco para a área da linguística aplicada, né? Aí tivemos em 2018 a AILA, né, que foi no Rio de Janeiro, né, que foi a Associação Internacional de Linguística Aplicada, que ocorreu no Rio, e que também teve como uma das principais discussões do tema a questão de raça, né? Foi um outro marco importante. Uma outra questão, que agora dentro da AILA tem um GT, e um GT específico sobre a questão de raça, gênero e sexualidade, né? Eu acho que é importante marcar, e isso é importante para nós, né? Uma outra coisa é a quantidade de dossiês, né? Que a gente tem conseguido organizar dentro da área, né? E por linguistas aplicados que trata da questão de raça, por exemplo. Nos últimos 5 anos, por exemplo, foi produzido aí 6 dossiês. Então, eu acho que esses são alguns avanços, né? Mas aí o que a gente tem que pensar um pouco nessa questão dos desafios, né? É quebrar um pouco essa hegemonia desse ensino de língua inglesa pautada na variante estadunidense, né? E da Inglaterra. E um pouco dessa questão de pensar, incentivar tanto os nossos alunos, né, e nós pesquisadores a produzirmos e teorizarmos mais de acordo com a nossa realidade brasileira e que faz sentido para nós. Boa, importante. Né? Isso prova, Cida, que nós temos projeto de nação, né? Só para a gente não colocar panos quentes aqui numa acusação que a gente sofre sempre, né? Que nós somos com pessoas específicas, né? Contra um todo que é a nação. Nós temos projeto de nação. Sim, E daí, pensando um pouco dentro antes eu falei ali das entidades, né? Nós temos a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, e dentro da associação nós temos o GT de linguagem, né? Linguagem e literatura, que é outra questão importantíssima para a gente demarcar, né? E daí a questão de possibilidades, né? Pensar como é que a gente consegue, né, pensar mais espaços de alunos, né, na pós-graduação, dentro dos nossos cursos de pós-graduação, para mais pesquisadores e pesquisadoras negras e negras que possam entrar dentro dos programas, né? Então, há programas que já têm, né, por exemplo, a UEPG tem cotas, né, para negros e negras dentro da pós-graduação. Então, a gente precisa pensar possibilidades, né? E daí, além dessas possibilidades, pensar possibilidades de formação de grupos de pesquisa, formação de grupos de estudo, e que tenha ocorrido, né? Que a gente vê agora que por conta dessas lives, né? Então a gente está conseguindo fazer muita coisa, né? Muita coisa, os grupos estão falando. Você, por exemplo, já fez umas 10 aí, não sei quantas lives você já fez. Tá. Eu acho que eu estou pensando 3 dias e fazendo live. Isso, pelo que eu observei. Então, esse espaço democrático, né, do Instagram e que a internet tem propiciado que a gente possa estar falando aqui agora com 63 pessoas, né? E 63 pessoas que estão interessadas nessa questão do ensino de língua estrangeira e a questão de raça,
e que muitas vezes a gente não consegue estar presente. As pessoas, é claro, que podem ter acesso aos materiais, né? Mas é sempre importante escutar e ver e estar com as pessoas, né? Na medida do possível. Então, eu acho que a internet tem propiciado muito isso, né? E alguém falou lá atrás do ensino de língua espanhola na BNCC, né? Importante dizer que esse ano eu fui pela primeira vez consultor aqui do município, dos colegas professores da rede, sobre a BNCC, e eles me deram muita confiança. Eu falei, em primeiro lugar, eu falei, gente, eu não quero ir para lá debater com vocês. Eu queria talvez mandar aqui para alguém para ver, porque eu não queria chegar lá com colegas da rede, numa intromissão. Mas eles pediram demais que você vá, então eu fui. E aí chegou lá uns professores muito abertos a debater a BNCC, e os problemas da BNCC, e o projeto da BNCC. E houve linhas que a gente corrigiu na BNCC que tinham a ver com quando as mesmas coisas, os mesmos problemas que você tinha lá nos anos 2000, 96 anos 2000, que é a ideia de transversalidade e a ideia de olhar questões de raça, gênero, de generidade, sexualidade, etc., como transversal, né? Como transversal, como se fosse uma parte e futura, e a desarticulação, né? Quer dizer, a própria BNCC ajuda a fazer isso. A própria desarticulação dos conhecimentos, a ideia de que nós não podemos produzir material na área de língua inglesa, e aí lembrando aquelas perguntas lá que a gente estava debatendo, a gente não pode produzir um material, por exemplo, que tenha outras variantes do inglês, né? Aí tem que é professor de língua inglesa aqui, coloca outra questão ligada às escolas privadas que normalmente utilizam a ideia de que o professor tem que utilizar o livro o ano inteiro porque os pais pagaram pelos livros caros, né? Aí entra uma outra questão. Eu fui professor de língua inglesa numa escola particular, escola privada, lá em Itabuna, e eu lembro que eu estava muito naquela época no curso de letras e tal. Eu vou dar aula de cultura, vou dar aula com música, vou dar aula com tal coisa. Aí o aluno ia lá, bababá, tá. E era legal, os alunos participavam. Eu fui chamado na coordenação e a coordenação falou assim para mim: você tem que dar aula de gramática. Aqui a gente tem aula de gramática. O que se quer que os alunos aprendam é gramática. Sila Passos tinha falado lá atrás também sobre a realidade da escola pública, que às vezes impede que o professor produza material, Sila. E Cida foi me contemplou muito quando falou sobre isso. A gente vai cair, a gente vai voltar, gente. Vai cair rapidinho, tá? Vamos cair. A primeira parte da live tá terminando, a gente volta e continua a live mais um tempo, tá? Então quem quiser ficar... Tá. Já tá acabando, né? Já tá acabando. Mas enquanto não acaba, deixa eu só ler outra coisa que alguém falou aqui em cima que eu achei tão importante quanto não acaba. Só pra gente... Verônica falou sobre a educação ligada a como produzir material para as comunidades negras e indígenas, levando em consideração a estrutura que dificulta o acesso a produções específicas. Né? Uma outra pergunta para a gente pensar quando a gente voltar, mas assim, realmente são ideias, porque para a área de língua inglesa a gente está lidando com o ego, tanto dos nossos colegas quanto daqueles que produzem políticas públicas. Né? Quase nunca nós somos chamados para produzir políticas públicas. Eu também vi alguma coisa aqui atrás de outro professor, gente. Bom, alguém falou aqui, acho que eu vou fixar comentário aqui, sobre valorização de pesquisadores locais, né? Só para deixar evidenciado. Bom, faltam 40 segundos. Isso, e visibilidade de pesquisadores e pesquisadoras locais, né? Com essa questão de valorização, né, de professores e pesquisadores locais, né, que daí cai um pouco naquilo que eu comentei, né, Gabriel? O quanto que a gente consegue fazer esse trabalho de rede, né, de citar um trabalho um do outro, de ler o trabalho do outro, de recomendar o trabalho do outro, porque eu acho que é a partir daí que a gente começa e consegue fazer um trabalho de rede. E além do mais, a questão de publicação, né? Então eu acho que o pesquisador ele tem que fazer um esforço fenomenal para que... Bom, gente, a gente caiu.